Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Thiago Ribeiro, seja bem-vindo à RVcast. Esse é o podcast oficial da RV Construções e Perícias. Hoje a gente vai falar de um assunto. Hoje é o último podcast do ano, né? Finalizamos. E a gente pra tá fechar com chave de ouro. E a gente tá com um convidado que a gente tá chamando aí desde o começo do ano. 45 minutos do segundo tempo ele aceitou, né? E o assunto é muito interessante. A gente vai falar de... Pode falar, Igor. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, sou engenheiro aqui da RV Construções e Perícias. Seja bem-vindo ao 30º episódio da RVcast, onde nós vamos falar sobre instalações elétricas para grandes edificações. E por isso, nós chamamos o engenheiro Marco Aurélio e a Sara para comentar desse... Engenheira Sara também. Engenheira Sara também. O Marco Aurélio foi nosso que ele aceitou aos 45 do segundo tempo, finalmente, né? Ele falou até que estava gripado. Enrolou a gente pra caramba, mas agora a gente conseguiu trazer ele pra cá, né? No último episódio aqui do ano. Muito obrigado, Marco e Sara, por aceitarem o convite aqui da RVcast. Sejam muito bem-vindos e podem se apresentar aí, por gentileza. Bom, boa tarde, né? Boa noite já, né? Obrigado aí, Thiago, obrigado, Igor, pelo convite. A gente deu uma ponderada nessa vinda porque ela veio doente aí e tal, mas agora já estou quase bom. Vamos falar aí um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho de instalações, conversar aí, falar umas abobrinhas aí para vocês. Vamos ver se vocês acreditam no que eu estou falando, né? O que acontece aí? Oi, boa tarde a todos. Primeiramente gostaria de agradecer o Thiago e o Igor pelo convite. E vamos ver como vai ser o desenrolar desse podcast. Eu quero mais saber o que vocês fazem exatamente. Vocês são engenheiros, o Marco é engenheiro eletricista, você é engenheiro civil. Qual o trabalho que vocês fazem? Podem contar aqui, fica à vontade para esbanjar o currículo de vocês aqui. Bom, eu comecei um pouquinho lá atrás, vamos dizer assim, né? Comecei nessa área meados de 99. Então a gente já está aí há 20 e poucos anos, né, nesse trabalho e desenvolvendo aí alguns projetos, algumas coisas. De lá para cá muita coisa mudou, né? Eu, ao longo desse período, fiz faculdade, fiz técnico, né? Fiz 2 técnicos, formei em técnico em edificações, me formei em técnico em eletrotécnica, aliás 3 técnicos. Me formei em técnico de segurança do trabalho, mas não exerço nenhuma dessas por acaso, a não ser por acidente, resolvi exercer elétrica. Por isso que não está na sua bio do Instagram. É por isso que não está lá. A história de adquirir conhecimento, né? Pegar alguma informação, porque naquilo que a gente faz, a gente acaba precisando de saber um pouco mais do que é elétrica, né? A gente precisa entender um pouquinho mais como a obra funciona, como uma construção funciona, como um projeto funciona. E para isso não tem jeito, né? É buscar informação. Aí depois disso eu fiz tecnólogo, né? Fiz tecnólogo em automação. Depois fiz engenharia elétrica. Você deixou a engenharia elétrica mais pro final, pensei que tinha sido o início de tudo. Não, na verdade eu preferi começar pela base, né? Eu entendi que para mim isso funcionaria melhor. Tem muita gente que às vezes começa logo pela engenharia. Começa pela engenharia. Começar pela base, porque... Mas como você chegou nessa conclusão? Porque a gente mesmo começou já com engenharia, depois fui fazer o técnico. Pois é. Lá no começo, né, quando eu comecei a vir fazer a primeira obra em Santos, né, por acaso foi aqui na Vila Matias, uma pessoa, em uma conversa, ele me disse o seguinte, falou: Marco Aurélio, se você quer essa profissão e quer seguir nela, eu te sugiro começar por baixo. Começar das menores formações, porque isso vai te facilitar, vai te gerar embasamento mínimo para você ir para os próximos passos. E por acaso para mim funcionou bem. Então eu fiz esses que eu acabei de falar e fiz o tecnólogo porque naquela época eu entendia que a indústria era um bom negócio, né? Acabei nunca indo para a indústria, nunca fui para a indústria. E depois resolvi fazer engenharia elétrica. Concluído a engenharia elétrica, eu ainda falei, vou mais um pouquinho aí.
Aí fiz logística e agora, nos últimos tempos, estou fazendo engenharia civil. Pretendo concluir aí, talvez no próximo ano, se nada der errado no meio do caminho. E por que você decidiu fazer logística? Olha, na época que eu já estava colocando em prática, né, a parte de engenharia elétrica, na verdade houve uma conversa, houve uma possibilidade de talvez eu migrar para a área portuária, né? Aquilo acabou não acontecendo, na verdade, mas ao invés de fazer uma pós-graduação, por exemplo, você analisar, é muito comum as pessoas fazerem uma graduação e depois ir procurar uma pós, um MBA, enfim, um caminho que cada um entende ser o melhor, né? Eu entendi que não necessariamente, aí fui fazer logística porque eu pretendia naquele momento ver alguma coisa e talvez me vincular à área do porto e tudo mais. Acabou não acontecendo e eu continuei no mercado de novos projetos, né, que é fazer obras na prática, né, a gente faz obras do zero, né, a gente já fez aí alguns projetos aí na cidade que... Só uns dois, assim, só pouca coisa. Pouquinhos por acaso, tem pouquinhos. É interessante isso tudo que você fez, por exemplo, a parte de automação, que você fez com o objetivo de ir para a indústria. Logística você fez querendo ir para o porto, né? Não foi para nenhum. Só que essas duas formações te ajudam, né? Na sua carreira e provavelmente te ajudaram muito. Olha, Thiago, se você analisar, pelo menos na minha forma de perceber, eu entendo que em qualquer área que você faça, eu acho que você precisa entender um pouquinho mais das outras vertentes. Você não tem como fazer um projeto, por exemplo, e não olhar para a logística, né? Um projeto é pura logística, né? Você pura logística. Tem muitos insumos para fazer algo ficar pronto de fato, né? Por um outro lado, talvez nos dias atuais, né? Talvez há 10 anos atrás, não que eu seja velho, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas talvez há 10 anos atrás o mercado da construção, não necessariamente no caso da indústria, não tinha muita automação empregada, né? Nos últimos anos isso vem mudando bastante, né? Você vê muitos projetos, hoje tem uma tecnologia considerável embarcada. Cada vez mais os projetos eles estão deixando de depender da ação humana e está sendo cada vez mais tecnológico, né? Ter alto desempenho, ter um fim que não seja depender exclusivamente de uma pessoa, né? E automaticamente isso faz cair muitos erros aí, as falhas. Né? Sim, sim. Sara, fica à vontade. É que eu acho que era pra Sara se apresentar primeiro. Fica à vontade. Eu também sou técnica em logística. Ele fez técnica. Ah, você também Eu fiz técnica em logística. Também sempre gostei da área da engenharia civil desde pequena. Sempre tive interesse e eu acho que eu já tinha certeza desde quando era criança, referente a ser engenheira civil. Mas em um momento da vida também me interessei pelo Porto de Santos. Foi isso que fez eu decidir fazer o técnico em logística, mas também a parte da engenharia civil falou mais alto e eu fiquei voltada ao ramo da construção civil. Sou recém-formada, me formei faz 6 meses. E atualmente estou trabalhando em obras. É o meu primeiro contato direto em uma obra. Mas também eu tive contato em obra em indústria, apenas reformas. Mas não obra de um prédio, assim por diante, ou hospital. Mas... A obra que vocês estão é um hospital, né? Isso, é um hospital. Ah, um hospital. É bom que você já vai ver uma coisa bem diferente, né? O hospital Sim, já entrei logo em algo diferente, com normas técnicas diferentes. E assim Vocês consultam a norma da Anvisa lá, não é? Ou não? Na verdade, quando você faz um segmento hospitalar, né, seja ele o grau de complexidade que se encaixe, né, quem faz os projetos, na verdade, consulta muito as exigências da Anvisa, né, e outras, muitas. No nosso caso lá, ele tem que atender exigências sanitárias, né, não muda. Ainda que seja um hospital, esse hospital que a gente está fazendo, ele não está de baixa complexidade, né?
Eu diria até que é um hospital dia, né? Vamos dizer que é um hospital de entrada, vamos dizer assim. Falando de obras hospitalares e engenharia hospitalar, eu sei que materiais de acabamento e revestimento tem que tomar cuidado. A parte hidráulica, principalmente da condução de fluidos especiais que tem na obra hospitalar, mas e na parte elétrica? Qual é a grande diferença da elétrica para uma obra hospitalar para uma obra de edificação comercial residencial? Tem uma grande diferença sim ou não? Muda muito, né? Aliás, muda quase tudo, né? Analisando de um modo geral, elétrica é elétrica, né? Então, você tem elétrica numa casa, você tem elétrica em um prédio, numa edificação vertical, residencial, comercial, em um segmento de um shopping ou num próprio hospital. Mas, por ser um segmento onde algumas regras, por exemplo, delay de falta de energia, qualidade da energia, alguns cuidados específicos precisa ter quando você está indo para um segmento hospitalar, né? Já pensou o paciente sendo operado lá, acabou a energia, morreu? Pois é, no nosso caso não temos centro cirúrgico, mas ainda assim você tem ali pode ter pacientes, né, que está num equipamento e que esse equipamento ele não pode ter um delay, né? Então, sim, você precisa ter uma energia confiável, né? Disjuntor não pode ficar desarmado, né? Disjuntor não pode desarmar, né? Isso aí Em lugar nenhum, né? em lugar nenhum. Na verdade, assim, não pode desarmar é uma palavra meia complicada. Verdade. Às vezes ele deve Ele desarmar. deve, né? Mas não por... Mas é preciso que esteja muito bem dimensionado, né? Tomando cuidado com as cargas que vão ser empregadas, com os equipamentos que ali vão ser instalados, enfim. Se você tem um projeto bem resolvido, né? Uma sequência e uma lista de equipamentos bem detalhada, com marca, modelo, enfim, se você tem uma compatibilização bem feita de projeto, essas probabilidades elas caem muito, talvez elas até zerem, né? Então você vai ter ali um sistema seguro de fato, que é o que ele precisa ser, né? Como que tá nessa parte de compatibilização? Realmente você recebe, é que você trabalha em uma empresa muito grande, mas realmente você recebe assim os projetos bem feitos, compatibilizados, descritos de materiais, que isso é difícil a gente encontrar. Olha, Thiago, projeto e projeto compatibilizado é algo complicado, né? A gente tem projeto para tudo, para as mais diversas disciplinas, hidráulicas, gases medicinais, elétrica, energia estabilizada, enfim, por aí vai, dentre tantos outros, né, estrutura, como é a área de vocês, por exemplo, a área dos engenheiros civil aí, e assim, esses projetos eles são feitos com uma certa riqueza de detalhe, né, mas não existe mundo perfeito, né? A gente percebe que a compatibilização de projeto ainda é algo que está engatinhando, né? E talvez isso não seja uma deficiência de empresa, isso é uma deficiência do segmento, né? Eu acho que vai resolver essa questão o famoso BIM, né? O BIM 4.0, que para algumas poucas empresas já estão conseguindo andar nesse nível. Eu acredito muito que ele venha para resolver esses gargalos que a gente tem quando interpreta o projeto 3D, né? Você já consegue ver isso chegando na empresa de vocês? Olha, vem aí surpresas. O grupo hoje ele tem projetos para o próximo ano. Você pode falar aonde vocês... A gente hoje... Depois eles pagam. Hoje eu atuo, né, trabalho para o Grupo Mendes, né? A gente faz aí uma série de obras dentro dos mais diversos segmentos que eles atuam hoje na Baixada Santista. Eu me arrisco a dizer que é uma empresa que tem
maior leque, né, de atividades aí na Baixada, pela variedade de produtos que eles trabalham hoje. E, assim, pelas projeções para os próximos anos, o grupo tende a entrar no BIM, né? Isso tem sido uma premissa que vem acontecendo com maior frequência. E eu acredito que a gente vai começar a trabalhar esse lado, sim, da parte de projetos, que não é uma área que eu atuo, né? Não é o meu mercado, mas acho que a gente vai ter ali alguma opinião, alguma coisa para agregar ali no projeto que o pessoal vai colocar em prática ao longo dos próximos anos. É que os projetos são terceirizados, né? Então o que faltava era eles exigir isso, né? Porque quando eu estava lá eu via que não estava nada compatibilizado, né? A parte de elétrica e hidráulica não estava. Olha, a compatibilização de projeto... Não falando mal. Não, sim, claro. É que deficiências eu acho que todo processo tem, né? E lá não vai ser diferente, né? Com certeza lá vai ter as suas falhas, vai ser as suas necessidades. E esta compatibilização, eu acho que precisa ter ali uma cabeça, na minha forma de perceber isso, né? Precisa ter um gerente de projetos que tenha essa visão macro da coisa, entende? E essa visão macro, ela exige anos de expertise, né? Ela exige Sim. que essa pessoa passe pelas mais diversas disciplinas, porque eu tenho até pessoa próxima aqui, acho que posso falar o nome talvez, que é o Anderson Vilaronga. Ele tá começando bem com essa questão do BIM, ele já vem fazendo, criando soluções. Ele faz curso também, né? Inclusive eu já vi. aula de Revit, enfim. Ele é um cara que tem uma boa expertise aqui na Baixada Santista, nessa abertura, né, naquilo que o BIM vai virar nos próximos anos, né? E existem empresas fora de Santos que estão já em um nível muito mais avançado. Nós vamos começar a engatinhar aí nos próximos anos. Aleatoriamente isso vai se tornar falhas que provavelmente não irão mais acontecer, né? Sim. Essas compatibilizações elas tendem a acontecer com maior frequência e com maior precisão. Mas é sim um problema de todo segmento. No nosso tenho certeza que existe isso de muitos outros colegas que trabalham por aí. O projeto vem e você tem que ter ali um mínimo de expertise para ajustar isso, para fazer com que todas essas disciplinas falem, causando o menor impacto possível, né? O BIM também é auxiliar, creio eu, para minimizar as quantidades de revisões de projetos, porque tem muito retrabalho também na obra. Quanto mais revisões tem, mais retrabalho tem, modificações que influenciam e impactam em outras frentes da obra também. Eu acho, inclusive, que ele vem para resolver essa questão de tantas revisões, né? Ele promete, feito de uma forma assertiva, eu entendo que ele vai talvez zerar, tá, essa questão. A revisão de projeto ela sempre vai existir, né? Eu acho que o grande problema que tem hoje nos projetos é que quando você faz hoje, a arquiteta ela precisa voltar todo aquele processo. Imagina o seguinte, ela foi lá e mudou, por exemplo, uma luminária de lugar, né? A mudança dessa luminária ela pode ter impactado no local da infra, por exemplo, da hidráulica, Sim. da elétrica, do ar-condicionado e outras coisas mais. Imagina que toda vez que ela fizer uma mudança de um ponto, ela vai gerar um impacto no que vai acontecer depois. Então ela tem que revisar ali, se esse ponto deu impacto na elétrica e na hidráulica só, ela está revisando 3 folhas de projeto. A tendência é que o BIM venha para resolver. Uma vez que eu fizer esta mudança, por exemplo, no local da luminária, ele vai refletir isso nas demais disciplinas. Então, é automático. Uma ação gera várias ações, ela bem feita, bem elaborada, bem embasada, ela tem de ser bem precisa, vai eliminar esse retrabalho, essas horas de arquitetura, de arquitetas trabalhando e repensando, né? Acho que isso vai melhorar muito, principalmente no nosso mercado, para a gente que trabalha com construção. Né? E vocês acreditam então que essa metodologia BIM, a execução de projetos cada vez mais
compatibilizados, como vocês citaram, e também a elaboração de bons projetos. Isso junto é o segredo para a elaboração de uma boa instalação elétrica? Ou tem mais alguns segredos aí que a gente pode colocar nessa lista? Olha, sem dúvida, sem dúvida. Uma boa instalação elétrica, na verdade, eu entendo que ela começa com um bom projeto, né? Então, se você tem um projeto tecnicamente bem resolvido, né? Se você tem um projeto que, obviamente, os projetistas andam em cima de legislações, né? NBRs, NRs e tantas outras mais, né? Mas se ele está não só dentro de todas essas exigências, que eu acho que é uma parte básica que o projetista obviamente segue, ele precisa ser um projeto exequível, né? Não adianta nada. Eu penso que assim, o cara que vai ser um projetista, na minha forma de perceber isso, o cara precisa passar pelas etapas. Quando eu digo isso é o seguinte: tem muito cara que sai hoje dos cursos universitários, sai tecnicamente muito preparado do ponto de vista de teorias, né? Mas às vezes um projeto ele não precisa ser só teoricamente bem embasado, mas ele precisa ser exequível. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que você precisa conseguir aplicar isso na obra, né? Muitas vezes o cara coloca uma solução em um projeto, mas se você questionar esse projetista a forma de colocar aquilo em prática, muitas vezes ele não consegue desenvolver isso. Por quê? Ele não teve aquela vivência. Eu acho que falta um pouco disso. Acho que hoje tem muitas pós-graduações, tem mestrados, tem muitas formas que eu penso que tem que trazer essa pessoa para pôr esse pé no chão, né? Para ele fazer esses projetos cada vez mais bem resolvidos, porque isso evita a revisão de projetos, por acaso. Né? Se você pegar um projeto tecnicamente bem resolvido, dentro das normas e aplicável, você vai ter uma obra facilitada. O cara que vai estar lá executando, que nesse caso pode ser eu, esse cara vai sofrer menos. Quando ele é só tecnicamente bem resolvido, ele não é execuível, você, para pôr essa solução que o projetista colocou no papel, desenvolver ela na prática, olha, garanto para vocês, quem vai fazer vai sofrer mais do que deveria, entende? Eu já vi, inclusive, alguns projetos elétricos em que de um mesmo ponto de iluminação a pessoa colocou várias saídas, assim, ou seja, a gente só consegue achar uma caixinha assim octagonal, né? Aí a pessoa sai com 9 ou 10 saídas do mesmo ponto de iluminação. É um projeto que também não torna execuível. Você pega um eletroduto e coloca um cabo de 25 ali no eletroduto pequenininho. É uma situação que também não vai ser execuível na obra. Então é só para dar alguns exemplos, né, de algumas pendências. Então a dica seria: alguém que faz projeto, pelo menos visita algumas obras, né? A gente já falou aqui no podcast, inclusive, algumas vezes. Quem não tem experiência em obra, vai de intruso. Vai ver o que está acontecendo, vai ver como é que funciona, porque os seus projetos, não falando só da elétrica, ele tem que ser execuível para o cara não sofrer e você não ser xingado por trás. Você xinga o pessoal? Talvez no pensamento. Mas olha, o Igor, eu acho que você colocou uma coisa que abre uma outra vertente, que é o seguinte, tá? Também não adianta você ter um projeto bem resolvido tecnicamente, execuível, se quem vai fazer não entende o que está fazendo, tá? Hoje, é uma opinião, tá? Na minha forma de perceber isso, eu penso que muitas empresas não estão preparadas para fazer aquilo que elas se propõem a fazer. Tem muita empresa de instalação que acaba prestando um serviço de péssima qualidade, tá? Quando eu digo isso, e quando eu digo isso em elétrica, isso é extremamente perigoso, né? Instalação elétrica ou instalações de um modo geral, principalmente elétrica, independente do nível de tensão que vai ser essa aplicação aí, eu entendo que uma instaladora que tenha uma pessoa qualificada por trás,
que tem um acompanhamento técnico bem resolvido dentro do quinteiro de obras, vai fazer dessa instalação uma instalação bem feita, vamos dizer assim. Um dos segredos dessa instalação bem feita é como você vai executá-la, né? Muitas vezes o projetista coloca soluções no papel que você na prática precisa entender a ideia dessa pessoa e trazer ela para aquela realidade que você está colocando. E isso, cara, exige uma expertise que não adquire da noite para o dia. E muitas vezes é preciso que essas empresas elas estejam tecnicamente bem resolvidas. Muitas vezes são empresas que vêm de experiências vividas, mas ainda que eu respeito muito a experiência, porque eu acho que ela te dá base para falar de muitas coisas, mas eu acho que não dá para andar a experiência sem a teoria e muito menos a teoria sem a experiência. Então, para que isso seja bem executado, é preciso que, por exemplo, tomem cuidados como existem regras para você fazer instalações elétricas, né? Não adianta executar lá um eletroduto de 3/4 e o profissional inventar de passar ali um cabo com uma seção que ultrapassa o máximo permitido pela NBR. Enfim, existem muitas regras, né? Se você parar para analisar direitinho, é uma cartilha relativamente fácil de seguir. É basicamente Sim. você fazer aquele serviço de casa, sabe? Mas você vê serviços... Hoje você vê uma... Eu não sei se é o termo certo, mas existe uma prostituição nesse mercado que é um negócio terrível. As pessoas hoje, elas estão... Thiago já se interessou. Já. Você está mudando de assunto. Você está falando de execução ou projeto? Eu falo de quando você está colocando o projeto em execução, né? No momento em que você contrata alguém para fazer essa instalação, logo você está falando de uma execução. Esta execução, ela está extremamente sucateada no nosso mercado hoje, né? O erro que eu consigo ver em relação a instalador, eletricista e tal, é se ele não sabe ler o projeto. Porque se tem um projeto bem detalhado, bem resolvido, eu acho que fica muito mais fácil ele colocar em prática, né? Se ele conseguir errar ali, eu acho que a chance dele errar é bem pequena. Olha, eu vou te citar um exemplo, né? Você pega, por exemplo, a Baixada Santista como um todo, e os projetos de instalações que são feitos aqui, na verdade, não só feitos aqui, mas também muitas empresas em São Paulo fazem, é muito comum você usar aqui aquela questão de regras para... Vou citar um exemplo simples, tá? Você vai fazer um circuito de iluminação. É muito comum os projetistas hoje, ou não necessariamente os projetistas, mas os instaladores, você tem uma residência, por exemplo, acho que só para mensurar, ela vai ter uma entrada de energia que ela vai trabalhar ali, por exemplo, com a relação entre fases 220 volts e a relação entre fase neutra, por exemplo, 127 volts, né? Muito comum você ver no mercado hoje as instalações internas serem feitas uma distribuição para 220 com a característica de um 127. O que eu quero dizer com isso? Para gerar uma certa economia, né, a pessoa acaba seccionando um acionamento, por exemplo, de uma iluminação de forma que contraria a NBR. Né? A NBR é claro, né? Você tem que seccionar as fases. Mas é muito comum os instaladores hoje pegar uma casa, entrando numa tensão de 220, colocar uma fase na lâmpada, colocar uma fase no interruptor e simplesmente descer um retorno. Ou seja, isso fere a norma, né? Se você for levar isso ao pé da letra, isso está errado. Então, assim, isso acontece. Acontece inclusive em grandes edificações aqui na Baixada, né? E muitas vezes o projetista coloca isso dessa forma no papel, tá? Se você for interpretar a norma 5410, por exemplo, ela não diz isso lá. Ela fala claramente que você tem que seccionar as fases. Quais? Se eu tenho uma, é uma. Se eu tenho duas, são duas. Então são todas, não é isso? Então, se eu tenho uma instalação com relação entre fases 220 e entre fase neutra 127,
Obviamente, ou eu tenho o meu sistema de iluminação com interruptor bipolar para cortar as duas fases, ou eu tenho uma iluminação com circuito 127, daí eu secciono só uma fase, né? Então, assim, são erros que acontecem muito mais do que você imagina. Se você parar para analisar, eu te afirmo com muita precisão que boa parte faz isso de forma errônea. Você comentou aí sobre circuito, sobre as tensões 220 e 127. A maioria das literaturas brasileiras, elas citam 127 volts. Só que o povo está acostumado com 110, né? Eu queria que você esclarecesse isso pra gente. É 110 ou é 127 e como a gente pode entender isso? Olha, popularmente as pessoas chamam de 110, né? Sim. Mas, se você levar ao pé da letra, o ideal é você falar que é 127, né? A derivação, na verdade, vai gerar 127 volts, né? Se você pegar aí uma relação de um circuito trifásico, por exemplo, F mais F, fase mais fase, vai ser 220. Então, o núcleo desse circuito vai gerar 127 volts. Mas tem 110? Tem 110. Tem tensões diferentes dessa? Também tem. Mas daí você precisa de um equipamento específico para poder gerar essa condição de onda, né? Mas o ideal é você falar que é um circuito, nesse caso, uma fase um e outro aí, derivado de um circuito FF 220, 127. Até porque tem variações de tensões, né? Não chega exatamente 127, exatamente 220. Os equipamentos também eletroeletrônicos têm que se precaver contra isso. Né? Hoje por norma, né? Por exigências GEDs das companhias de energia, você tem limite de variação para isso, né? A norma inclusive fala lá de um determinado valor de sobre e sub, né? Ou seja, para cima e para baixo, né? O valor máximo e o valor mínimo. Tudo que sair fora disso fere a norma, né? E a concessionária tem lá os seus parâmetros, né? Tem uma continha básica aí que você chega nesse valor, né? A hidráulica também tem, fala que a velocidade da água tem que ser 3 metros por segundo, a gente abre a torneira, falta cair um rato lá dentro, tão rápido que ela vem. E sempre ela segue o que você gostaria. Eu nem vou comentar nada sobre isso mais. Mas de uma forma geral tem uma série de acessórios que você consegue ter tensões, inclusive, estabilizáveis, né? É que quando a gente fala de um sistema elétrico, a gente está falando de um sistema ocioso, né? Aqui, no Brasil a gente opera a 60 Hz, né? Então está sempre dentro de uma solenoide ali, tem os máximos e os mínimos aí permitidos pela norma, né? E inclusive pelas exigências das companhias, que ora, não são poucas. Sim. É um monte, hein? Então o correto é 127. O ideal é você dizer que é 127. O pessoal fala muito errado, tem muita coisa errada. Muro de arrima, ontem a gente estava ouvindo o pessoal falando. Disjuntor. Estrivo. Tudo isso que a gente tá comentando, você comentou anteriormente sobre os projetos. Queria saber o que, na sua opinião, o que um projeto elétrico então ele deve conter para ser de uma forma execuível e evitar esses erros nas instalações elétricas. Olha, é preciso um processo com bastante precisão daquilo que você realmente quer como produto final, né? Para você ter um projeto que atenda todas essas exigências, é preciso que se tome alguns cuidados aí, né? Se você tiver... Eu defendo muito a teoria de que quando você vai fazer um projeto, precisa ser feito a mais de uma mão, né? Porque às vezes o meu ponto de vista pode não ser o seu, pode não ser o do Thiago, pode não ser o da Sara, mas quando você tem um projeto e esse nível de complexidade desse projeto envolve muitas variáveis, ninguém sabe tudo, né? A gente vai estar aqui uma vida inteira descobrindo coisas, e longe de mim, né? Acho que
quem está fazendo o projeto não pode ser diferente. Então, é preciso buscar opinião e conceito de pessoas que talvez tenham desenvolvido aquela solução específica. Por isso que eu falo que tem que ter muito bem resolvido qual é o objetivo, né? Porque você pegando outras ideias, outras pessoas, outras opiniões, outros erros que já aconteceram, porque a gente às vezes erra querendo acertar, né? Acredito que, juntado esses pontos, feito uma boa compatibilização, mesmo não tendo nada a ver com BIM, quando eu digo boa compatibilização, né? Sobrepor todas essas disciplinas, com um devido tempo para se fazer, para se aparar as arestas que se tem que se aparar ao longo do processo de se fazer um projeto, submeter esse projeto. Uma coisa que eu defendo muito é, quando você faz um projeto, eu entendo que você faz para alguém. Quando você faz algo para alguém, eu acredito que você precisa, talvez, pegar a opinião de quem vai fazer. Então, submeter esse projeto, talvez, a uma pré-aprovação, entende? Eu acho que isso tudo vai gerar opiniões, vai gerar um feedback ali que vai te permitir a você, projetista, ou a quem está desenvolvendo, embasamento para você consertar o caminho desse objetivo final, que é entregar algo bem resolvido, né? Vai evitar que no momento de instalação ele perceba, caramba, mas como que ele quer fazer aqui? Eu não entendi. Ou então acho que está errado, né? Vai evitar essa discussão no momento da obra, da execução. O ideal, inclusive, é que quando você vai fazer a obra, esse projeto não seja um motivo de discussão. Mas você concorda que fazer um projeto é complexo? Sim. Interpretar um projeto, colocá-lo em prática 100% ao pé da letra é talvez ainda mais complexo. Por quê? Um projeto sai de uma ideia que uma pessoa lá foi e pensou, mas o cara que está fazendo a execução não necessariamente teve o mesmo raciocínio que essa pessoa. Então, tudo aquilo que não está explícito, muitas vezes pode virar uma patologia, por exemplo. Isso a gente tenta levar muito para os nossos clientes, né? Porque o pessoal pensa que projeto é pastel, vai ser feito na hora. Só que não é isso. Não é isso. É que a gente está numa conversa de outro nível aqui, né? Já está falando até de uma obra com projeto e falando de problemas que podem ter, né? E você falou dos problemas que tem, né? Imagina uma obra que não tem projeto. Vai tirar tudo da cabeça ali. O que acontece nisso? Cara, eu acho que é extremamente complicado você tentar fazer uma obra tirando tudo da sua cabeça, né? Primeiro que isso tem tudo para dar errado, né? Como algo desse jeito dá certo. Você tem que passar para o papel a ideia, né? E quando você passa para o papel, você percebe onde você mesmo vai estar errando. Então, a partir disso, você, olha, esqueci essa variável. Acho que a coisa tende a sair mais bem resolvida quando você passa por aquilo, você vai lá, refaz, repensa. Às vezes, o que você achou que era uma boa ideia hoje, amanhã pode ser uma ideia melhor. Exatamente. É porque tudo que a gente pensa, né, a gente tem uma ideia, a gente passa pro papel, vamos ver se vai dar certo. Cara, projeto é a mesma coisa. Uma obra, né, que ele vai demandar muito dinheiro, é a mesma coisa, né? Não sei o que as pessoas... Sara, você já teve uma experiência de obra que não tem projeto? Eu tive e eu posso contar um monte aqui. Obra que não tem projeto, não tive essa experiência ainda. Mas mesmo com projeto, existe um problema que, eles fizeram um projeto, chegou na hora de executar, teve a necessidade de uma certa mudança. Essa certa mudança impactou nos projetos, na arquitetura ou em outras frentes. E até liberar um novo projeto para dar continuidade, tem aquele período que a pessoa não pode ficar esperando na obra para seguir com a parte da elétrica ou hidráulica ou qualquer outra frente. E aí até liberar o projeto, como pode dizer? Até liberar o projeto... Tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro e atrasa no cronograma da obra. E precisa ficar sempre remanejando as outras frentes e ficar dosando para nunca atrasar, prolongar bastante. Isso deve acontecer muito, né? Isso deve acontecer muito. Vai fazer lá... Para quem está fazendo um projeto hoje, tempo é dinheiro, né? Então, quando
uma situação não bem resolvida no projeto, você resolver ela na obra, pode ser que ela fique tecnicamente bem resolvida, mas não necessariamente mais barata, né? Ou tecnicamente não bem resolvida e barata. Então eu não sei qual dos dois é pior, né? Eu acho que o equilíbrio ideal é você pôr no papel, descobrir o problema num papel, e antes de você fazer aquilo virar algo, você corrija esse curso, entende? Infelizmente, a cultura brasileira para obras de pequeno vulto é não fazer projeto. O brasileiro ainda infelizmente não dá valor, não vê valor, né? Na verdade, que valor tem. Não vê valor no projeto. Acha que é um pedaço de papel, não vê valor no objeto final. E o objeto final, você não vai ver o projeto lá. É muito comum, né, aqui na Baixada mesmo, né, a nossa cultura, quando eu digo a nossa, porque eu acho que também me incluo um pouco nisso, você não consegue dar valor a nada que você não possa mensurar, né? E o projeto, para quem não é técnico, não é um engenheiro, não é um responsável de equipe, muito provavelmente não seja algo mensurável, não tenha esse valor agregado que a gente entende que ele deva existir, pelo menos, e talvez por isso não se dá tanto valor, entende? A gente está falando disso para obras de pequeno porte, que normalmente não vê esse valor. Para obras de grande vulto, como a gente está falando aqui, tema é instalações elétricas para grandes edificações, aí já é diferente essa história, ou você já fez algum projeto de grande porte sem um projeto elétrico? Olha, eu acho que depende muito da cultura. Sem projeto, em geral, e sem projeto de instalações elétricas, eu acho que seria improvável você conseguir fazer um grande projeto, porque são muitas variáveis, né? Você não vai se arriscar a esse nível, porque acredito eu que o problema seja certo, né? Então, assim, é muito comum você ter uma dinâmica ao longo do projeto, né? Isso para nós é bem comum ao longo desses 20 e poucos anos aí. É muito comum um projeto começar de uma forma e acabar de outra totalmente diferente, talvez por decisões de quem idealiza aquele produto e tudo mais, ele vai se automodelando com o passar do tempo, mas o projeto ele precisa existir, até mesmo porque obras de grande porte, você precisa controlar muitos insumos, né? Você precisa controlar muitas variáveis, e só vai conseguir controlar isso colocando isso no papel, né? Você trabalhando detalhes para você perceber como isso vai ficar acabado, né? Quanto maior a obra, para quem está construindo, essa pessoa ela não quer perder dinheiro, né? Então todo espaço para esta pessoa custa dinheiro, para o empreendedor custa dinheiro. Então cada vez mais você tem espaços menores, você tem que redirecionar toda essa energia para atender mais de um interesse. E um deles é áreas vendíveis, né, áreas que possam ser comercializadas. Nós, tecnicamente, em instalações, sofremos bastante com isso, porque os espaços estão cada vez menores, o consumo de energia está cada vez maior. Então, assim, nunca se consumiu tanta energia como se consome hoje, né? Você pega as edificações mais novas, as cargas elas estão algo impressionante, assim. Então, os projetos estão ficando cada vez mais parrudos. Então, não dá para você tentar desafiar isso no achismo, né? A probabilidade de dar errado é muito grande. Quais são os equipamentos em uma edificação de grande porte que a gente que não tem uma residência ou uma edificação de pequeno porte? Olha, assim, elétrica pura, ela tem em todos os casos, né? O que muda é a forma que você vai mensurar isso, né? Ou seja, quanto maior a edificação, maior o nível de complexidade. Lógico, junto com isso, vai os equipamentos, né? Isso é inevitável. Os ativos que você coloca, por exemplo, dentro de um segmento hospitalar,
eles têm algumas características, algumas potências específicas para esse segmento. Os ativos que você coloca para um empreendimento comercial, pega um empreendimento comercial de grande porte, por exemplo, é uma outra característica de instalação. Para o residencial, a mesma coisa. Para uma casa, a mesma coisa. Então, assim, tem muitos equipamentos, né? Você pega citando um exemplo, né? Você pega um empreendimento comercial, você tem problemas com o sistema de ar-condicionado, porque imagina o seguinte, você pega um prédio comercial, você tem várias unidades, essas unidades vão ser vendidas, você precisa tratar esse sistema de ar-condicionado de forma independente. Acaba não sendo tecnicamente uma solução bem resolvida, né? Por outro lado, você tem a área de vivência que atende a todos os donos dessas unidades, que são as áreas de circulações. Precisa pensar ali no sistema de ar-condicionado para atender essa circulação, para gerar conforto. Enfim, para isso você puxa grandes quadros elétricos, grandes transformadores, subestações seguras. Hoje está muito na moda, é muito comum, né? As companhias de energia já têm aceitado isso um pouco melhor. Até um determinado período atrás, as companhias tinham uma certa restrição do uso de cubículo compacto para fazer, por exemplo, proteção de subestação. Cubículo compacto, o que seria isso? Vamos mensurar isso, né? Quando você tem uma edificação e ela, por exemplo, for atendida em média tensão, como é o caso predominante das construções de grande porte, decorrente da carga e tudo mais, você entra ali com média tensão, em algum momento na área interna, dentro das regras da companhia de energia, dentro das normas e tudo mais, você vai ter uma parte de proteção, né? É um local onde você vai fazer as conexões de todos esses cabeamentos e desmembrar ali, através de células, uma distribuição para alimentar um transformador, para alimentar um equipamento específico, enfim, por aí vai. Então são equipamentos, vamos falar que é um quadro que tende a atender proteção, manobra, e é um equipamento que tem ficado cada vez menor, né? Hoje você tem cubículos compactos, tem cubículos que não são necessariamente compactos, são medianos, e tem o tradicional para algumas cargas, como é o caso de algumas regras aqui na Baixada, que é o caso da CPFL para a maioria das cidades. Você tem subestações que ainda tem que seguir as regras da companhia, que não pode ser um cubículo blindado, por exemplo, decorrente da carga, enfim. Existem aí muitas variáveis que você precisa seguir, principalmente regras de companhia, porque geralmente são áreas que serão vistoriadas pela companhia. Uma vez vistoriada, você precisa de uma aprovação de um técnico da companhia para fazer a ativação do sistema elétrico, né? Mas, de um modo geral, hoje existem, por exemplo, cubículos blindados a um nível de segurança em que você consegue trabalhar em uma célula inativa com uma célula ativa do lado dentro de um campo controlado com muita segurança. Então, eu diria que hoje os equipamentos são muito seguros, entende? Muito seguros. Você falou da concessionária e tal, tem que ter um padrão de entrada ali, né, de uma grande edificação. Você poderia falar mais sobre esse padrão de entrada, que eu acredito que você já viu muito? Olha, existem muitas regras, né? Hoje você vai fazer um edifício coletivo, por exemplo, que é um prédio residencial com vários apartamentos e tudo mais. Como eu falei, cada vez mais as pessoas estão consumindo energia, né? E decorrente disso, você pega, por exemplo, lá no passado, você fazia um prédio que tinha um porte considerável, provavelmente um número de apartamentos aliado a uma área de vivência comum, com uma robustez considerável, e ainda assim você tinha uma entrada de energia, por exemplo, que eles chamavam de muralha, né? É uma entrada em baixa tensão, e ela atendia o centro de medição, fazia lá o medidor da ADM, fazia o medidor da bomba de incêndio, e você atendia aquele empreendimento como um todo.
Você pega hoje empreendimentos com mais ou menos as mesmas características, você já não consegue mais fazer dessa forma, porque as cargas pré-especificadas são outras, você acaba tendo que cair num centro de medição coletivo, né, que é um centro de medição onde você tem um medidor de energia para cada consumidor, para cada proprietário desse apartamento, e acaba tendo muitas vezes que ter uma entrada de energia, e em muitos casos você é obrigado a fazer uma entrada de energia de média tensão, atendendo o empreendimento em média tensão para as áreas comuns do empreendimento. Algo que mudou muito. Então, assim, os custos hoje estão muito altos com essas entradas de energia. Então, depende muito da carga desse empreendimento, né? Para você hoje conseguir ficar numa única entrada de energia com muralha em baixa tensão e não ter uma entrada, por exemplo, para a área administrativa do empreendimento, quase improvável, né? Porque os empreendimentos estão cada vez mais altos, os apartamentos estão cada vez tendo a necessidade de mais cargas, enfim. Isso tem ficado cada vez mais complexo, entende? Na minha opinião, para continuar daquela filosofia que nós estávamos falando para a elaboração de um bom projeto elétrico, já citando o padrão de entrada, a gente tem que ter a norma brasileira, de um lado, que no caso é a 5410 e suas derivações, né? Tem outras, mas a principal é a 5410. Mais acima à esquerda, a gente tem que ter a norma da concessionária, por exemplo, a CPFL, a gente tem que consultá-la. Tem que ter a GED, que onde a gente verifica esse padrão de entrada, como você falou. E também à direita tem que ter um material didático bom. Essa é a minha opinião. E no meio de tudo isso, uma rede de contatos. Porque aí a gente entra nos equipamentos. Fulano de tal vai ser especialista em projetos de elevadores. Ciclano vai ser especialista na elaboração de projetos de ar-condicionado para grandes edificações. Juntando tudo isso, porque não tem como você saber tudo sozinho. E outra situação, que você falou do padrão de entrada também, que é um pouco diferente do que a gente vê para obras residenciais. O aterramento também é diferente de obras residenciais? Como é que funciona o aterramento em grandes edificações? Olha, aterramento tem em qualquer tipo de empreendimento, né? Seja no residencial, seja no comercial, ou seja no hospitalar. Em empreendimentos de grande porte, se você pegar a 5419, né, que é uma norma OMBR que regulamenta basicamente, por exemplo, a SPDA, aliado ao aterramento funcional, você tem toda a instalação de uma forma geral, você precisa seguir ali regras, né? Quanto maior o empreendimento, maiores são as regras. Nós pegamos empreendimentos maiores de 60 metros, por exemplo, existem as necessidades de levar em consideração as incidências laterais. Nos dias de hoje você já pode fazer um SPDA, por exemplo, dentro da própria estrutura. Conforme você levanta a parte estrutural do prédio, você sobe ali com os rebar, né, que vai gerar o direcionamento de uma possível descarga ao solo. Então, assim, hoje a norma tem lá as suas regras e, de acordo com as características dessas edificações, você precisa ir aplicando isso, né? A SPDA hoje ainda é um assunto muito tumultuado no Brasil, né? Existem muitos especialistas estudando teorias e existem teses que são defendidas nesse sentido, né? Mas quanto maior a edificação, maior são o número de parâmetros que você tem que levar em consideração na norma para atender ali os requisitos. A norma de SPDA 5419, né? Ela até que é atualizada, né? Se eu não me engano é de 2015. Sempre ela tem algumas atualizações, mas a 5410 é a de 2004 ainda. Esqueceram a 5410. Eles jogaram fora, falaram... Então, mas se você pegar de saber 2015, por exemplo, o que entrou nessa norma? Né? Entrou a questão das medições. Se você reparar, entrou a questão da medição de dissipação vertical, né? Hoje existe um teste que, alguns anos atrás, ele não era necessário. Antigamente você fazia, por exemplo, um laudo de resistência da malha, mas você não fazia da dissipação vertical do sistema de SPDA. Um dos trechos que alterou nessa norma de 2015 foi a obrigatoriedade da emissão do teste, né? O teste como um todo, ele tem um valor
máximo de resistência que você tem que encontrar ali quando você mede isoladamente cada descida de dissipação de uma possível descarga atmosférica, né? Se eu não me engano, é 5 ohms, não lembro de... Os valores de resistência é no máximo 2, né? 2? Quando está isolado, 1. Então, quando você pega o sistema como um todo, 0,2. Quando você pega a descida única e exclusivamente dedicada, 1 ohms. Nós fizemos uma inspeção agora, recentemente, do sistema de SPDA. Então a gente viu o captor Franklin, nós vimos as guias, né, os parafusos. Fizemos uma inspeção mais visual, porque tem a inspeção visual do SPDA e também tem os testes. Os testes nós não fizemos. Exato. Inclusive a norma fala da periodicidade desses testes, né? Você tem que fazer uma inspeção visual a cada 12 meses e a cada 5 anos fazer uma checagem completa do sistema, incluindo essas medições, né? Então lá tem essas regras bem resolvidas, né? E quando o prédio recalca, como tem esse controle do SPDA? Olha, então, uma das premissas de você fazer essas rechecagens é justamente para perceber, por exemplo, se um bloco de estrutural ele deu uma recalcada e, por exemplo, rompeu o anel que está embutido no solo do sistema de SPDA, nesses testes você vai conseguir perceber a abertura desse anel. Então precisam ser feitas ações para que o sistema continue sendo eficiente, né? Isso são os relatórios periódicos que precisam ser feitos. Na minha opinião, eu acho que devia checar a cada 12 meses, incluindo as medições, porque eu acho que tudo é prudente, entende? Eu achei interessante a sua pergunta, porque se um prédio recalca, ninguém nem vai lembrar desse PDA, né? Temos um problema maior aqui. Ele está interno, né? Acontece muito assim, a maioria dos prédios da praia são recalcados. São com recalque. É muito comum, por acaso, nesse recalque do bloco, né, romper a malha. E muitas vezes, é que você pega, Santos tem muitos prédios residenciais, né? E o residencial ele ainda tem uma cultura de não fazer essas checagens como deveria. Lembra que o SPDA precisa funcionar quando há uma descarga, daí o SPDA já não está mais eficiente, né? Então, ou quando o bombeiro exige. Geralmente eles lembram quando precisa renovar o AVCB do empreendimento, né? É uma pena isso, né? SPDA é um assunto que exige uma atenção, entende? Bom, então é isso, Marcos. Marco. Tá igual o Espina, que não acerta nunca o nosso nome. É que eu fui falar Marco e Sara, entendeu? Eu falei Marcos, você não deixou eu terminar de falar. Eu ia falar Marcos, Sara, entendeu? Obrigado aqui, Marcos, Sara, viu? Eu não tava mentindo. Por aceitar aqui o convite. Esse foi o nosso 30º episódio aqui da RVCast. Muito grato pela participação de vocês. Numa marca muito boa que nós atingimos, né? Numa ideia que a gente começou assim, sozinho, o Thiago e eu. E essa marca aqui, é o último episódio do ano. A gente vai levar aí pra sempre. Muito obrigado. Eu creio que todo mundo que está ouvindo até agora, até o final, aprendeu bastante com vossa colaboração. E a gente esperamos ver vocês no ano que vem novamente, falando de tudo que a gente não falou hoje. Vai falar de recalque. É um bom tema, hein? Aliás, você falou que é um perigo engenheiro civil fazer o projeto elétrico. É um perigo o engenheiro eletricista tomar conta de uma obra daquele porte ali. Tem aí as variáveis dos dois lados, né? Bom, Thiago e Igor, obrigado aí pelo convite, né? Espero ter aí contribuído aí para as informações que vocês pretendem passar para as pessoas que se interessam por esse meio, né? E estou à disposição, sempre que precisarem, vamos tentar contribuir de alguma forma. Show demais. Agradeço imensamente, gente, e é isso. Obrigada a todos. De novo, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, né? Eu pensei que até vocês nem iam vir, mas, putz... Foi difícil o negócio, né? Foi difícil, mas valeu, ainda bem que vocês vieram, foi muito, muito legal. Mais uma vez, muito obrigado, espero que a gente possa conversar mais vezes aí. Então, gente, esse foi o 30º episódio da RVCast, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
Tchau.